Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos desta aula? Faremos a leitura de uma notícia. Você lembra as características desse gênero? Onde ela é divulgada? Qual é a mensagem que ela pode trazer? Vamos ver daqui a pouquinho. Vamos identificar qual é o assunto. Toda notícia tem um assunto, Então, fala sobre algo importante para a nossa sociedade. Vamos também identificar qual a finalidade, localizar informações explícitas, que são aquelas que nós buscamos com facilidade, Por exemplo, perceba no trecho tal, certo? E ainda vamos reconhecer que é impossível termos uma neutralidade ali na notícia. De certo modo, isso não existe, Isso aí fica na especulação, certo? Muito bem. Agora quero fazer uma reflexão aqui contigo. Vamos lá. Você já participou de grandes eventos como jogos de futebol, shows, festividades em sua cidade? E aí, já participou? Professor, não tive a oportunidade ainda. Um dia quero fazer. Ou já tive a oportunidade, já fui em um show, já fui em uma festa muito grande, Existem algumas cidades que têm aquelas festas temáticas, Por exemplo, festa da uva, festa do pinhão e assim por diante. E também as partidas de futebol que geram um grande número de pessoas participando, Milhares de pessoas participam ali. Já tomou conhecimento desses eventos por meio da divulgação na TV ou ainda na internet? Você percebe, você assiste situações, programas, que tem a participação lá de muitas pessoas. Mesmo lá nos programas de TV tem os auditórios que nós falamos, então várias pessoas vão lá para assistir o programa, enfim. Por que eu estou perguntando isso? Já vamos perceber, calma aí, Não vou contar tudo agora. Vamos lá, mais um pouquinho, refletindo ainda mais um pouquinho. Como as pessoas se comportam geralmente quando existem grandes eventos ali, grande participação de pessoas? Será que ela se comporta de uma maneira educada, urbana, ou às vezes elas fazem algumas coisas erradas? Por exemplo, jogar lixo onde não deve, certo? Vamos ver, como esses locais aqui, eles costumam ficar ao término desses eventos? Será que eles ficam limpos? Ou eles ficam sujos, bastante sujos inclusive? Eu acho que eles ficam muito mal organizados. Sempre que tem uma equipe muito grande que tem que atuar. Temporada de praia, por exemplo. As pessoas vão à praia e, infelizmente, muitas pessoas deixam ali resíduos, lixo ali acumulado. E precisam haver equipes ali para fazer essa limpeza. Mas esse trabalho poderia ser mais facilitado, pessoal? Se nós tivéssemos a responsabilidade, Certo? Muito bem. Por que, professor, você perguntou isso para nós? Porque nós vamos ler uma notícia que trata de algo relacionado a essa questão de limpeza, de cuidado com os ambientes que nós frequentamos. Vamos ver então. Vamos ler trecho, de uma notícia, que demonstra ali uma ação responsável, certo? E também sustentável, promovida por quem? Por senegaleses e japoneses durante a Copa do Mundo na Rússia no ano de 2018. Tem certas ações, inclusive, que elas são tão incomuns, infelizmente, que elas viram notícia. E essa foi uma ação aqui que causou uma repercussão muito grande na época, certo? Vamos lá, observe então a manchete, que é o título da notícia. Então, geralmente é escrito numa fonte maior, dá destaque, é em negrito e diz assim: torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos, certo? E aí temos o subtítulo, que nós também podemos chamar de linhas finas, certo? Linhas finas. Diz lá o seguinte: munidos de sacos de lixo, membros das duas torcidas recolheram resíduos nas arenas, onde as seleções de seus países venceram nesta semana. No Mundial do Brasil, japoneses já haviam dado exemplo de limpeza.
certo? E aí tem a data, horário, quando isso é publicado no site tem horário, né? Mas a data com certeza sempre vai ter que essa notícia foi publicada. Bacana? Vamos então à leitura então da nossa notícia. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nesta terça, 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. A faxina após um jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Saransk, né? É um nome russo, então, né? É um pouco difícil. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na Olimpíada do Rio em 2016, entre outros grandes eventos. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1, os torcedores do país começaram a limpar tudo. Equipados com grandes sacos de lixo que levaram para o estádio, eles caminharam pela arquibancada recolhendo todo o lixo que encontraram. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McIntyre, à BBC. Você costuma ouvir as pessoas dizerem que o futebol é um reflexo da cultura. Um aspecto importante da sociedade japonesa é garantir que tudo esteja absolutamente limpo, e isso acontece em todos os eventos esportivos. Legal, hein, pessoal? Muito interessante essa atitude. Ela deveria ser bem comum, mas infelizmente ainda não é. Então, sempre que uma ação acaba surpreendendo, ela acaba parando na mídia, nas notícias, certo? Falamos então agora sobre a notícia. Ela tem como objetivo informar o leitor sobre um acontecimento, certo? Esse acontecimento é sempre real. E por apresentarem fatos, devem ser imparciais. Então não pode emitir muita opinião, de uma forma assim muito clara. Mas infelizmente não é isso que acontece sempre, né? Nós sabemos que existem ali certos veículos de imprensa que não são tão neutros quanto precisariam ser, certo? Vamos então analisar alguns aspectos presentes nessa notícia? Através então do nosso primeiro exercício, nossa atividade número 1. Leia o título da notícia e responda. A partir da leitura do título, que fato originou essa notícia? Já voltamos.
Certo, pessoal? Vocês sabem que toda notícia é baseada em um fato. Você conseguiu identificar qual foi o fato que deu origem, então, a essa notícia? Conseguiu? Não? Então vamos fazer juntos isso, vamos perceber. Olha lá, o fato de que os torcedores senegaleses, torcedores do Senegal e japoneses do Japão, limparam então o estádio após jogos da Copa do Mundo que ocorreu na Rússia, certo? Então esse foi o fato principal. Agora chegamos à nossa segunda atividade. Então faça a leitura desse trecho e responda. Além da ação de boas maneiras, que fatos há em comum entre a seleção japonesa e a seleção do Senegal? Já voltamos. Certo, você percebeu então o que tem em comum entre essa seleção japonesa e a seleção senegalesa? Percebeu? Vamos ver? Olha lá. O que há em comum então entre os dois times é o seguinte, é o fato de que para ambos foi a primeira vitória de 2-1, né? Então observe lá, para os senegaleses a primeira vitória de um time africano na Copa do Mundo e para os japoneses a primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana. Bacana? Agora, terceira atividade, convido você a fazer a leitura do trecho e responder. Em sua opinião, por que a ação dos torcedores japoneses e senegaleses impressionou tanto as pessoas a ponto de virar uma notícia mundial? Já voltamos.
Bacana. Vamos perceber então, né, qual foi a possível resposta então. Beleza? Olha lá, tenho aqui uma sugestão. Não precisava ser exatamente dessa forma, mas aproximadamente. Olha lá. Então, por que essa ação não é um hábito de torcedores na maior parte do mundo? Infelizmente, deveria ser, mas não é. Então, geralmente, os estádios eles ficam com muito lixo espalhado ali pelas arquibancadas ou até mesmo no entorno dos estádios, né, após as partidas de futebol. Beleza? Não só lá, né, em shows, em vários eventos que tem grandes aglomerações. Olha lá. Quem escreve, então, uma notícia, pessoal? Quem escreve? São os jornalistas, certo? Quando eles vão escrever, eles deveriam, ao escrever uma notícia, serem o quê? Imparciais. Não colocar ali a sua opinião, o que eles pensam. Mas isso é praticamente impossível, né? Então, olha lá. O jornalista, ao escrever uma notícia, ele precisa fazer a apuração dos fatos. Checar se realmente aquela informação é verdadeira, se é real. Para isso, ele acaba fazendo o quê? Entrevista pessoas, né? Ou especialistas no assunto para trazer ali a informação da maneira mais precisa, né? E mais correta possível, certo? Atividade número 4. Observe então o trecho e responda. Como a fala do jornalista esportivo é apresentada aqui neste texto? Já voltamos. Legal. Como a fala, então, do jornalista foi apresentada aqui nesse texto? Você percebeu? Espero que sim. Vamos confirmar, então, a resposta? Olha lá. Eu fiz o uso do quê? Eu não, né? Na verdade, o jornalista. Ele fez o uso do quê? Qual recurso? Das aspas. E também deste verbo aqui, que nós chamamos de verbo de elocução. Disse. Então, quem disse? Foi o jornalista esportivo, né, lá da Rússia. Então, olha lá, a fala do jornalista ela foi destacada pelo uso das aspas e também pelo verbo de elocução, que nós chamamos também de verbos de dizer ou verbos dicente. Certo, pessoal? Quando tiver entre aspas, então é a fala integral, não muda nenhuma palavra.
certo? Vamos refletir então, pessoal, um pouquinho, né? Relacionando esse trecho ao conjunto de notícias, o autor dá mais detalhes, né? Ou destaca mais a cultura japonesa, certo? O autor cita então os senegaleses no título, porém ele destaca mais a cultura japonesa, que isso é muito comum por lá. Olha lá, no restante do texto ele faz o quê? Ele discorre ou relata, né, sobre as ações dos japoneses e acaba ouvindo especialistas que falam sobre esse tema, né? Os valores sociais, as ações que já fazem parte lá dessa cultura. Então não é nada muito novo. Para nós é surpreendente, mas para eles isso já é normal, né? Então deveríamos nós também tomarmos algumas atitudes aí relacionadas, né, ao cuidado com todos os ambientes que nós frequentamos, certo? A partir disso, então, podemos dizer que conforme a notícia apresentada, nós percebemos se há ou não a imparcialidade, né? Então aqui ele puxou um pouquinho a sardinha, como a gente diz popularmente, né, para o lado dos japoneses, em detrimento dos senegaleses. Ele valorizou um pouquinho mais a cultura japonesa, então, certo? Então percebemos que a notícia nem sempre é imparcial. O que nós fizemos então na aula de hoje, pessoal? Nós lemos uma notícia e analisamos alguns aspectos deste texto, certo? Compreendemos como é apresentada a fala, né, de alguém ali que participou da notícia, geralmente quando é fala de outra pessoa que não do jornalista que escreveu, então está então entre aspas. Pode ser também de um especialista, alguém ouvido, certo? Muito bem, então agradeço a você que participou dessa aula. Espero que ela tenha servido um pouquinho mais para você aprender sobre a língua portuguesa. Abraço!